Olá, ouvintes ligados aqui na Rádio Unesp. Estamos começando agora o programa PET Discute, um projeto desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial, o PET de Rádio e TV aqui da Unesp, em parceria com a Rádio e a TV Unesp. Nesse programa, vamos continuar conversando sobre as fake news, que, como sabemos, é um assunto extremamente atual. E para continuar com a nossa discussão, hoje estamos aqui com o professor Denis Renaud, doutor em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, que desenvolveu pesquisas de pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade de Aveiro, em Portugal. Olá, professor, como vai? Tudo bom? Professor, acho que podemos começar com uma definição bem simples do que seria esse conceito recente que é as fake news. Então, o fake news é algo que nasce, né, com força, como conceito, como nome, recebe esse nome nos últimos anos, né, com o crescimento com a potencialização das ferramentas de mídia social, onde as pessoas começaram a receber informações falsas, começaram a acreditar naquelas informações porque eram informações vindas por meios mediatizados, né? E isso começa a ganhar força, né? Uma mentira bem contada passa a ser uma verdade. Então os fake news, que a gente conhece com esse termo, começa a ganhar força daí. Agora, isso sempre existiu, se nós pensarmos, né? Porque a mentira, a informação falsa, ela sempre existiu. O que acontece é que hoje em dia você tem uma potencialização desse processo. Antes, para eu contar uma mentira, eu falava para você, eu falava para não sei quem, falava para 2, 3 pessoas ao meu redor. Hoje esse meu redor, ele é líquido, ele se espalha, né? Spreadable é um conceito de um teórico chamado Henry Jenkins. Ele vai definir esse spreadable media, né? Os meios que esparramam as informações, que esparramam os conceitos, etc. Isso tem uma potencialização muito grande. Hoje, com um clique, eu envio para várias pessoas. E o grande problema desse processo é o empoderamento por parte de grupos específicos interessados nesse esparramar de mentiras. E esse é o grande problema. Então, fake news que nós conhecemos é isso, né? A informação falsa, que acaba ganhando esse nome, né? Mas é a informação falsa que é o correto. Nos bastidores, professor, a gente estava conversando e surgiu o termo "se a notícia não é fake". Daí o senhor aponta também uma diferença entre fake news e fake information. Isso não é algo novo, né? Não, então, essa é a questão, né? Quando você pensa em fake news é uma nomenclatura que ganha notoriedade, né? Pelos meios, pela academia mesmo e tal, pela própria sociedade. Isso é fake news, que é a notícia falsa. Mas se a notícia, ela não é falsa, né? Se é uma notícia falsa, então não é uma notícia, é uma informação, é uma fofoca, é qualquer coisa. A notícia ela é feita com critérios de apuração da verdade, com critérios de descoberta, de investigação, etc. Então, acaba com essa questão da mentira, da falsa notícia, né? Você pode ter uma notícia tendenciosa, porque tudo tem o seu outro lado, né? Existem verdades, não existe uma verdade, existem verdades. O copo está meio cheio ou está meio vazio, mas ele está meio cheio ou meio vazio. Os dois jeitos estão certos. Agora, tudo dentro de um critério. Uma notícia falsa não é uma notícia, é uma informação falsa. Então é um nome que se dá, né? Fake news, que é um grande problema, a meu ver, porque quando você assume aquilo como uma notícia falsa, é uma notícia. Então, quais notícias são verdadeiras? Ou melhor, existe alguma notícia verdadeira? Ou são todas falsas? Então, você nivela a informação falsa ao mesmo nível da notícia. Isso é um grande problema para a notícia verdadeira, né? E é uma grande possibilidade de fortalecimento de uma informação falsa. Então, essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Se é falsa, não é notícia. Se é falsa, é informação. O senhor falou bastante da palavra verdade. Qual que seria o significado de pós-verdade? E como que isso, de certo modo, pode estar relacionado com o termo das fake news? Então, né?
pós-verdade. O que significa pós-verdade? É um nome bonito que as pessoas criaram para falar sobre mentira, né? Não existe pós-verdade. Pós-verdade é porque acabou a verdade. Essa é a verdade, né? A pós-modernidade é porque acabou a modernidade e nós passamos a viver uma pós-modernidade, um período depois da modernidade. O pós-verdade é nós vivemos uma realidade depois da verdade. E essa realidade depois da verdade não pode ser verdade, né? Então é um momento em que nós vivemos onde as verdades, entre aspas, né, elas são fortalecidas pela fake information, pela informação falsa. Significa o quê? Uma mentira de tanto ser circulada, de tanto ser lida, de tanto ser acessada, ela passa a ser uma verdade. Eu vou dar um exemplo. Assim. Em 2014, começo do ano, após as eleições, em 2015, após as eleições de 2014, um conhecido meu aqui da universidade falou assim, nós precisamos economizar, eu preciso fazer umas economias, porque o Brasil vai sofrer uma crise. Aquela crise, naquele momento, não existia. E ela começou a existir pelos meios. Era uma crise midiática, ela foi construída pelos meios. Olha, estamos em crise, estamos em crise. Apesar da crise, que era aquele... Sempre as matérias pensavam assim, apesar da crise... Né? Exatamente. Então, nós começamos a viver uma crise midiática. Essa crise midiática gerou na sociedade um temor de crise. Como o nosso país é um país que é acostumado com crise, nossa história é feita na América Latina, né, no geral, mas no Brasil é construída a partir de crises, as pessoas começaram a segurar os gastos. Quem podia, segurava os gastos. Essa segurada de gastos, essa economia familiar, fez com que nós entrássemos numa economia coletiva. Essa economia coletiva gerou uma recessão, uma falta de dinheiro circulando. E essa situação fez com que nós vivêssemos uma crise. Então, a pós-verdade é mais ou menos isso que nós vivemos, né? Nós passamos a viver uma nova verdade a partir daquela mentira. Perfeito, professor. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas logo voltamos com mais conversa com o professor Denis Renaud. Não saia daí. Ok, Pet. Estamos de volta com o programa Pet Discute, um projeto da Pet Rádio e TV em parceria com a Rádio e TV Unesp. Estamos aqui com o professor Denis Renaud. Estamos falando sobre fake news. Antes do intervalo, falávamos sobre o conceito de fake news e fake information. E agora, queria saber, professor, o senhor estava falando da ideia de pós-verdade. Em que medida essa ideia de que uma mentira contada várias vezes se transforma numa verdade, envolvendo a questão de pós-verdade, etc. e tal, pode ter a ver com aquele revisionismo histórico, colocando em xeque, por exemplo, questões que a ciência já deixou clara, como, por exemplo, a ditadura ou mesmo o senhor falou da Terra plana, não é? Então, essa é a questão, né? Primeiro, é importante nós lembrarmos, né, nos atentarmos que uma parte considerável da população brasileira, da população do planeta, mas a população brasileira que nos interessa nesse debate, tem pouca instrução, tem pouca educação, né? Uma educação falha em diversos momentos e tal. Então, quando você começa a fazer com que essas informações falsas circulem de maneira incansável, você começa a colocar em xeque verdades, como, por exemplo, que a Terra é plana. Né? Eu já escutei um vídeo de um político muito conhecido no Brasil falar que a Terra é plana, por isso que chama-se planeta, senão seria esferoneta. Né? Então é muito complicado você escutar isso de uma pessoa que representa uma parte da população falar uma situação dessa. Então você começa a colocar em xeque várias coisas. É colocado em xeque a questão da vacina, né, como nós falamos aqui, é colocado em xeque a situação do planeta, é colocado em xeque a história da ditadura. As pessoas falam assim, não existiu a ditadura porque eu nunca vi alguém preso, morto. Veja bem, a ditadura ela aconteceu com muita densidade nos grandes centros.
Na minha cidade, de São José dos Campos, nós tivemos vários casos assim. Eu conheço pessoas que foram perseguidas. O meu pai, ele foi, de certa forma, perseguido porque ele era cabeludo, porque ele era hippie e tal. O meu pai deu abrigo para vários amigos que foram perseguidos. Eu tive não vou falar oportunidade, mas a casualidade de conhecer um militar da aeronáutica, né? Eu sou de São José dos Campos, lá nós temos uma base da aeronáutica, que ele era articulador de grupos de tortura na ditadura. Ele me falou isso. Então, eu sei que aconteceu. Né? Agora, você começa a colocar isso em xeque, começa a colocar isso em discussão. Isso é um problema, porque, como eu falei, essas pessoas com pouca instrução começam a acreditar nesses outros lados e muitas vezes informações que vieram mediatizadas. Além disso, tem um outro fator, que é a pessoa escutar aquela informação que ela quer escutar. É muito mais fácil ela escutar, ela acreditar naquilo, porque, puxa, a notícia que eu queria escutar, mesmo sendo mentira. Então é um grande problema essa história, né, das notícias, da informação repetidamente contada passa a ser verdade, né? E o senhor acredita que a sociedade consegue contornar essa situação para se livrar desse fenômeno? A curto prazo eu não acredito. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque eu que venho de uma outra geração, né? Vocês nem tanto, vocês jovens nem tanto, mas eu que venho de uma outra geração, nós temos uma relação com os meios que não consegue se desvencilhar do suporte. Então, eu vejo pessoas da minha família, pessoas mais velhas, que quando vêm eu vi porque veio pela notícia do WhatsApp. É a coisa mais fácil que tem hoje você fazer um vídeo, fazer um áudio, gravar um vídeo, gravar um áudio e compartilhar numa rede dessa e fica profissional. Então as pessoas acabam acreditando no que elas veem, porque parece o jornal da noite, né? Parece aquela rádio tal que ele costuma escutar, pela perfeição de qualidade, tal. Agora, e além disso, nós estávamos acostumados a conviver com tamanha densidade, né, dessas fake information. Agora, eu acho que a médio e a longo prazo, sim, a gente vai reverter isso. Se é que a sociedade vai sobreviver até lá, né? Mas se a sociedade sobreviver, eu acho que ela vai conseguir contornar, porque a minha filhinha de 9 anos, ela já vai ser educada sabendo que aquilo não é verdade. Que aquele tipo de coisa não me engana mais, sabe? Aquela pele de cordeiro que tem por cima do lobo, a fake information, ela usa uma pele de cordeiro. Aquela pele de cordeiro vai cair. Vai ser um lobo mau mesmo. Eu acho que em médio prazo e longo prazo, sim. Mas sim, esse fenômeno ele não é exclusivo no Brasil. Existe uma perspectiva global, né? Sim, isso daí é no mundo inteiro, né? E se você imaginar que a Inglaterra decidiu deixar a comunidade europeia a troco de nada, todo mundo querendo entrar e eles querendo sair, isso veio de uma série de processos que envolviam a fake information ou a fake news, né, para convencer a sociedade com relação a isso. A própria eleição do Donald Trump, eu não vou falar em eleições mais próximas de nós, mas a eleição do Donald Trump é um reflexo disso, de fake information. Isso vem, não é algo assim, acidental, aconteceu. Não, isso vem de um processo chamado Cambridge Analytica, né? É um projeto que se fez onde constrói-se a partir de uma coisa chamada psicologia cognitiva. Eles descobrem o que nós queremos ouvir, qual é o nosso perfil, qual é a nossa força, qual é a nossa determinação sobre algum assunto, a nossa fraqueza, o nosso enfraquecimento sobre algum assunto, e aquilo lá é uma brecha para eles colocarem uma informação falsa. E isso veio acoplado de uma série de informações falsas, né? O Brasil é só um país em que a fake information ou a notícia falsa, como, né, fake news, como algumas pessoas costumam falar, muitas pessoas costumam falar, tem circulado. O mundo inteiro tem sido vítima desse problema, desse mal. O senhor mencionou a questão das eleições. Quais são os impactos que as fake news podem ter tido nas eleições do ano passado, 2018? Total impacto. Bom, são várias coisas, né? A mamadeira de piroca, a cura gay, tudo aquilo que foi circulado teve um fortalecimento, né, de uma opinião contrária a um grupo,
E ao mesmo tempo, esse grupo que acreditou nesses vídeos, nesses áudios todos, né, começou a acreditar, por exemplo, é engraçado isso, né? Eles acreditavam na mamadeira de piroca, mas eles acreditam, quando eles veem um vídeo do presidente atual, né, falando absurdos, falando algumas coisas assim fora do comum, eles acham que é um vídeo fora de contexto. Então, ao mesmo tempo que eles acreditam numa mentira, eles duvidam de uma verdade. Por isso que eu falo que muitas vezes a pessoa que escuta o fake news, ela escuta e ela acredita porque na verdade ela tem uma identificação com aquilo, é aquilo que ela queria escutar. É uma criança de 10 anos querendo escutar que o Coelhinho da Páscoa existe, entendeu? Oba, né? O Coelhinho da Páscoa existe. Ou de 15 anos fala, puxa, Papai Noel existe, então que bom. É mais ou menos por aí, ele quer escutar aquilo. Então nós tivemos, foi determinante, foi uma eleição onde a fake information, fake news, seja lá como a gente vai chamar, a informação falsa, eu prefiro chamar assim, ela foi determinante no sentido de colocar a faixa presidencial em alguém, seja quem for. Né? Perfeito, professor. Nós vamos para mais um intervalo e logo mais voltamos com o nosso último bloco do PET Discute. Ok, Pet. Voltamos para o nosso último bloco do PET Discute com o professor Denis Renaud, doutor em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Desenvolveu pesquisa de pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid e na Universidade de Aveiro, em Portugal. Professor, estávamos falando sobre os impactos que as fake news têm na sociedade e falamos também sobre as eleições. Eu queria que o senhor, enquanto professor, falasse um pouco sobre como a academia enxerga tudo isso e como o descrédito na ciência pode impactar o trabalho feito dentro da universidade. Rapaz, aí nós temos dois grandes problemas, né? O primeiro problema é a temática do fake news, da informação falsa, etc., pela academia. E o outro problema é a descrença das investigações, da ciência, por parte da sociedade. O primeiro problema parece que não, mas eu trabalho no departamento de comunicação social aqui da Unesp, né? Nós temos lá um curso de jornalismo, temos radialismo e temos relações públicas. E o que eu sinto no departamento e fora do departamento é uma preocupação muito grande em relação à fake news, né? Essa febre, né, que tomou conta. Ao mesmo tempo, nós ainda estamos tentando entender, né? Como é isso, que processo é esse, etc. Porque é algo, com essa potência, é algo novo, né? Então, a academia ainda tenta se orientar. Mas eu vejo uma grande preocupação a nível internacional com relação a isso, congressos, publicações, pesquisas sendo desenvolvidas sobre a questão do fake news. Eu me lembro que em Portugal, o governo português lançou um edital sobre como prever e como educar a sociedade com relação a fake news, um projeto, um edital para financiamento de pesquisa, né, que envolvia educação, que envolvia comunicação, que envolvia jornalismo. Era um projeto bem interessante que eles tinham no sentido de fomentar esse debate pela academia no país, né? Claro que é um país muito menor e muito mais fácil disso acontecer e tal, mas era uma preocupação. E óbvio que quando você tem essas notícias falsas ou informações falsas circulando, você desestabiliza a credibilidade da ciência. A ciência, ela tem... eu sempre falo que na ciência não existe uma verdade absoluta, né? Eu posso defender que esse microfone aqui é vermelho, e você vai falar, não, ele é rosa com tons de negro, alguma coisa assim, né? De preto e tal. Mas depende do seu referencial, depende do seu olhar, depende de tudo. Agora, seja como for, verdade ou verdades na ciência são resultados que foram construídos e foram alcançados a partir de uma construção conceitual, a partir de uma construção metodológica e que merece a sua confiança. E quando você começa a ver esse desmonte
sobre a verdade da ciência, você começa a se preocupar, porque é a sociedade, de novo, querendo acreditar que a Terra é plana, né? Porque fica mais fácil. É a sociedade querendo acreditar que vacina faz mal, né? Por isso que tem que parar de vacinar, porque tal pessoa morreu tomando vacina e tal. Isso é um grande problema. Eu acho que a fake news, a informação falsa, ela tem destruído a credibilidade de vários setores da sociedade, né? E um deles é a ciência. Quais são as recomendações, as dicas que o senhor pode passar para que possamos evitar essas armadilhas? A primeira coisa, eu posso falar assim, eu não acredito em nada, 100% em nada que eu vejo. Então, quando eu vejo uma publicação de algum amigo, quando eu vejo uma publicação de algum jornal que me interessa ou que não me interessa, seja ele qual for, eu sempre vou ver se outros jornais estão falando a mesma coisa. E, se possível, eu vou procurar informações fora dos jornais. Eu sempre faço isso, é um exercício que eu tenho feito. Às vezes, aquela informação, puxa, me agradaria se fosse verdade, mas não é verdade. Então, aí eu tenho que ficar quieto, né? E isso é uma coisa que o ser humano tem que aprender a fazer, não acreditar na primeira história que contam. É fundamental isso. A segunda coisa é tomar cuidado com o que nós fazemos com aquele botão compartilhar. Isso é outro grande problema. Eu tenho vários amigos jornalistas que compartilham muitas vezes notícias falsas porque interessam a eles. Eles ficam tão entusiasmados, tão felizes com aquela mentira que eles vão e compartilham. Então eu já vi coisas absurdas sendo compartilhadas sobre o Chile, nesse momento do Chile, na época das eleições, assim como o grupo pró-governo, né, compartilhava notícias falsas. Eu tenho amigos jornalistas que compartilhavam notícias de 2013, como se fosse de ontem, né? E coisas muito, muito pontuais. Então, é muito perigoso a gente compartilhar sem saber se é verdade, porque aí você tem o seu aval. Aquele grupo de pessoas que acredita em você começa a acreditar naquilo como verdade e não vai apurar de fato. Então o ser humano ele tem que, agora mais do que nunca, o cidadão, um papel do cidadão tem que ser o de apurador da notícia para ver se é verdade mesmo. Ele tem que ser um eterno desconfiado, porque a gente nunca sabe de onde vem a verdade. E óbvio, né? Educar as pessoas com relação a isso, que nem tudo que sai nos meios é verdade, que nem tudo que chega no celular é verdade, que nem tudo que aparece que é verdade, que parece que é verdade. Então a gente tem que ensinar, nós temos que ser eternos, constantes educadores midiáticos das pessoas, dos cidadãos, sobretudo aqueles que não têm essa formação que nós temos, formação educacional, esse privilégio que nós temos, que é a educação. O papo está muito bom, professor, mas infelizmente nosso programa fica por aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença do professor Denis Renaud, obrigado pela participação e também por essa discussão que, diante de todo esse contexto, é realmente muito importante, muito relevante estar sendo falado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a vocês, foi uma satisfação e espero que a gente aprenda a conviver com essas informações falsas. Esse programa foi uma parceria do Programa de Educação Tutorial, o PET Rádio e TV, com a TV e a Rádio Unesp. Mais uma vez, obrigado, professor Denis, e fiquem sintonizados na Rádio Unesp.